Fala pessoal, vocês estão bem? Mais uma vez, aqui é o Jussivan. Tem muitos inscritos que acabam perguntando qual é o seu nome, é Jussivan, por isso que o canal é JC na Europa. Se esse conteúdo te agrada, aqui embaixo tem uma mãozinha, você curte, você comenta, você compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Assim a plataforma vai entender que esse conteúdo está trazendo para você conhecimento e ela vai distribuir para outras pessoas. E faz um favorzão, distribui nos seus grupos de WhatsApp e me dá essa força. Eu estou há praticamente um mês aqui em Portugal e estou criando esses conteúdos que com certeza está trazendo conhecimento para você que está fazendo um planejamento, para você que já está aí comprando as passagens, fazendo já o aluguel da sua casa. Vou falar tudo hoje aqui para você, tá bom? Resolvi gravar em um lugar diferente hoje. Eu estou no nosso shopping aqui em Vila Real, na cidade ao qual me abraçou, aonde eu estou residindo com a minha família há quase um mês aqui em Portugal. Vamos lá, galera. O conteúdo de hoje é com relação a como é que foi a minha imigração no aeroporto de Lisboa, aqui em Portugal. Já que você se inscreveu, então eu vou contar como é que foi. Galerinha, veja só, eu vim, na verdade, para a Europa. A minha primeira imigração aqui no continente europeu foi em Barcelona. Em janeiro, eu vim a convite de um amigo que, por sinal, é alguém que tem me dado um suporte incrível. Ele está lá em Paris, que é o Júnior Maciel, juntamente com sua esposa Paula. Eu vim a convite dele aqui para a Europa, todavia meu voo fez uma conexão em Barcelona e depois foi para Madrid. Isso em janeiro. De Madrid eu vim para a cidade do Porto, em Portugal, tive alguns compromissos lá, depois fui para Paris, onde o Júnior me recebeu, trabalhei por alguns dias lá, depois tive um compromisso em Lisboa. Lá em Lisboa, fiquei por alguns dias, foi quando eu voltei para Madrid e retornei ao Brasil. Chegando ao Brasil, eu confesso para você, como todo brasileiro que pisa a primeira vez na Europa, tem aquele desejo frenético de retornar em breve. Todavia, eu não fiz como alguns. Sentei com a minha esposa, conversei os altos e baixos, mesmo estando somente alguns dias aqui na Europa. E como muitos brasileiros, a mente foi naquele planejamento de retornar. Esse sol tá bacana aqui no meu rosto, né? Estamos num crepúsculo aqui. Por sinal, aqui em Vila Real o sol tá se escondendo por volta das 21 horas, 21h30, já está ficando escuro, e às 22 horas já está totalmente escuro. Mas vamos lá. Quando foi por volta aí de março, me deu sabe aquele desejo, não é um desejo frenético, mas uma vontade de mudar a realidade, a realidade financeira da minha família, até porque por muitos anos eu tenho sido provedor. Conversei com a minha esposa, como ela é muito família, muito apegada à mãe, à irmã e às tias, né? E ela falou, não, seria loucura nós abrirmos mão de tudo que nós temos aqui no Brasil e recomeçar do zero em Portugal. Automaticamente eu conversei bastante com ela. Ainda assim alimentei aquele desejo e comecei a fazer um planejamento. Galera, eu fiz isso, não quer dizer que você vai fazer, tá bom? Eu comecei a fazer um planejamento, mantive contato com vários colegas de Lisboa, colegas que estavam na cidade do Porto, né, distrito do Porto, colegas que estavam em Sintra, tudo em Portugal. Minha base seria Portugal, para quem sabe futuramente para outro país, mas meu coração queimava por Portugal. Quando eu comecei a fazer o planejamento, eu recordo que existe uma pessoa que eu não posso esquecer, que é o Wilton lá de Setúbal, uma pessoa que ele me ligava praticamente aí 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana, me dava orientação sobre arrendamento, que é aluguel, me dava orientação sobre a mão de obra que aqui em Portugal está precisando e muito, me dava orientações sobre como conseguir dar entrada na manifestação de interesse. Eu vou criar um outro conteúdo para que vocês entendam. Então eu fiz todo o meu planejamento, e nesse planejamento eu vi valores de casa, aonde eu iria trabalhar, e nesse planejamento eu comecei,
a montar. Aí, o que aconteceu? Em meio a esse planejamento, eu voltei novamente já em abril falar com a minha esposa. Ela disse, não, é loucura, não tem como, não temos recurso primeiro, é um investimento absurdo. E eu tinha um carro. Na verdade, o meu carro era financiado, não era um carro quitado. E eu peguei um caderno e comecei a fazer a relação de móveis que tínhamos nos quartos, né? A relação de móveis que tínhamos na sala, na cozinha, na lavanderia, né? Na área de serviço, no quintalzinho. E nosso bem maior, depois da nossa saúde, a nossa família, nosso bem-estar, era o nosso carro, que por sinal não era quitado, era um carro financiado. Então, passei para minha esposa a relação de valores que poderíamos vender na OLX aí no Brasil. E quando eu passei para ela a relação de valores, ela falou, não, ainda assim o valor é muito pequeno, e esquece essa ideia de irmos para Portugal. E eu alimentei aquilo dentro de mim. Galera, lembrando que é uma experiência minha, tá bom? Não quer dizer que você tem que estar contra a vontade aí da sua esposa, que esse planejamento bacana é quando é em família. Mas eu tomei essa atitude, eu fiz um planejamento, falei para ela que poderíamos levantar X valor, que daríamos aí uma segurança de 3 meses, mesmo nós não trabalhando, e ainda assim ela disse, não, descarta essa hipótese. Comecei a fazer, e eu sou cristão, ela também é, meus filhos, eu sou pai do Davi, de 8 anos, e ele completou agora dia 14, e sou pai do Theo. O Davi Luca tem 8 anos, e o Theo, tem 6 anos. E por incrível que pareça, ela falou, não, seria loucura a gente começar do zero. E novamente em maio eu falei, filha, chegou o nosso tempo. E por incrível que pareça, ela falou assim, que Deus é esse que fala com você e não fala comigo? Eu falei, Glaucia, Deus vai falar com você. E quando eu disse, Deus vai falar com você, eu lembro que, eu não estou espiritualizando esse vídeo, mas foi a minha experiência. Nós fomos em uma vigília, eu sou natural de Salvador, ela é natural de São Paulo, mas só que eu vivia em São Paulo há 14 anos. E estávamos em Sorocaba, e fomos em uma vigília na nossa igreja lá em Sorocaba. E eu lembro que um homem de Deus, lá do Rio de Janeiro, da nossa igreja sede, ele foi até ela, desceu do altar, foi até ela e disse assim mesmo para ela, mulher, arruma tua bagagem e vai, porque eu sou poderoso para suprir as suas necessidades. Cuido de você aqui, mas vou cuidar de você em outro continente. Atravesse. E Deus falou muito com ela. E depois de 2 dias, ainda assim, ela dizendo que não ia, e uma noite nós sentamos na mesa e ela chorou e falou, qual é o teu planejamento? E aí eu comecei a falar para ela os contatos que eu estava mantendo com as pessoas já aqui de Portugal, o planejamento de trabalho, de escola. Ok, fiz todo esse planejamento e começamos então a divulgar os móveis, começamos então a colocar no OLX. E o interessante é que foi tão de Deus que as pessoas, gente, desculpa essa minha forma, para alguns pode ser redundante toda hora citar o nome de Deus, mas eu entendo que Deus em tudo ele tem um propósito, ele tem um plano, né? Nós não podemos atravessar, pular as etapas. Eu não sei qual é o seu credo de fé, mas Deus ele coloca etapas. Eu acredito que você está atravessando uma fase, e nessa fase você tem que ser fiel à etapa que Deus está preparando para você. E tinha dias que lá em Sorocaba as pessoas iam 4, 5 pessoas comprar nossos móveis lá. Eu lembro que teve um dia que logo pela manhã, umas 8h30, uma pessoa foi levar os móveis da cozinha. E era um senhor que ele estava muito doente, ele abriu a vida dele para mim, e eu falei, eu posso orar por você, eu posso abençoar a tua vida? E eu entendia que as pessoas estavam fazendo parte do propósito. Eu me emociono falando isso, porque eu entendia que as pessoas que entravam na minha casa, compravam os móveis, ela não só estava comprando os móveis pelo valor baixo, ela estava fazendo parte de um propósito da parte de Deus. E eu abençoava a saúde das pessoas, abençoava a vida das pessoas, abençoava a família das pessoas. Então eu entendia que Deus em tudo ele tem um propósito. E o interessante é que eu comecei e começamos a vender os utensílios da sala, ficamos só com a TV, porque os meninos assistem de manhã, de tarde, de noite, e começamos a vender os móveis,
e entramos naquele passo de cotar os valores de passagem. Começamos a cotar os valores de passagem, começamos a cotar, e aí chegou o grande dia, que era o dia de entregar o imóvel. Entreguei o imóvel e fui para São José dos Campos com a minha esposa. Chegando lá em São José dos Campos, ficamos alguns dias e a nossa passagem estava com ida prevista Guarulhos, conexão em Fortaleza. De Fortaleza iríamos para Lisboa. Arrumamos as bagagens, estávamos com 12 bagagens, não deu certo. Compramos as passagens com uma pessoa, ela mandou todas as passagens, esqueceu da do meu filho. Eu solicitei o reembolso. Depois essa pessoa afirmou que faríamos um voo direto de Guarulhos para Lisboa, também não deu certo. Isso era dia 27. Voltamos para São José dos Campos, ficamos lá em São José dos Campos e eu tomei uma atitude. Eu falei: Glaucia, nós temos 12 bagagens e eu não estou dizendo que você tem que burlar o CEF, até porque eles são treinados, tá? Esse vídeo aqui é falando como foi a minha imigração. E eu falei: Glaucia, temos 12 bagagens, vai dar a entender que nós iremos imigrar. Então, vamos fazer assim, eu vou para Salvador de ônibus, 3 dias de viagem, São Paulo, Salvador, levam as 4 bagagens e tínhamos bastante livros dentro dessas bagagens e roupas. Eu levei para Salvador, fiz 3 dias de viagem, vendi bastante coisas lá, voltei praticamente com 2 bagagens e chegou o grande dia. Nossa viagem estava marcada para o dia 19, no aeroporto de Campinas. Pegamos o voo lá às 13 horas, fizemos uma conexão no aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro. Lá no aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro, a minha bagagem de 23 quilos, eles quebraram. No aeroporto eu já, mais uma vez, percebi a mão de Deus. Eles me deram um voucher de R$1.000, porque eu não teria como consertar aquela bagagem naquele ato. Era uma bagagem da Ians, se eu não me engano, Ians, era uma bagagem cara. Me deram um voucher de R$1.000 e, por incrível que pareça, eu e a Glaucia estávamos assistindo bastante vídeos da imigração e percebíamos que tinha brasileiros uma semana antes que estava ficando 3 horas na imigração até ser atendido, 2 horas. E a Glaucia estava até preocupada, e eu estava brincando com os meninos falando: chegou na imigração, se o policial te perguntar para onde você vai, gente, foi uma experiência minha, não é que você precisa fazer isso. E de fato nós estávamos com o projeto de irmos para a França, mas eu ia para a França atender um compromisso de uma igreja. E faríamos aqui alguns dias de Portugal, já tínhamos feito ali um roteiro de Sintra, Cascais, Setúbal, Lisboa por alguns dias, e depois desceríamos para Portugal e depois desceríamos para Paris e depois retornaríamos para Portugal. E eu brincando com os meus filhos, falando: se os policiais da CEF te perguntar, fala que nós iremos para a França, já treinando ele, porque é bacana, porque tem criança que é bacana você já ir passando para eles, como é que vai ser a rotina de vocês, o que vocês vão fazer, porque existem muitas perguntas que são feitas, tá? Até mesmo para as crianças. Por incrível que pareça, pegamos um voo às 8h55, lá no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, aeroporto internacional. Pousamos por volta de 9 da manhã no aeroporto de Lisboa. Assim que pousamos, acredite no que eu vou falar. Pegamos as nossas bagagens de mão, fomos para o saguão, ali onde era feita a imigração. Não ficamos mais de 20 minutos. Acredite, pousamos às 9h30 já saímos da aeronave, umas 9h40 fomos para a fila da imigração, já estávamos lá. Quando foi às 10 horas, aconteceu a nossa imigração. E, gente, eu fiz questão de anotar algumas perguntas que foram feitas. Eu vou dar alguns conselhos. Não fique toda hora mexendo no celular. Não fique olhando para câmeras. Eu não estou orientando vocês que estão aí no Brasil a burlar o CEF. Esse não é o intuito, né? Esse não é o intuito dessa gravação, desse conteúdo que eu estou criando, de hipótese alguma. Eu estou te dando algumas orientações. Separem as suas documentações, né? Você que está vindo com seguro de viagem, você que está vindo com a passagem de volta, esquece essa ideia de passagem cancelada, tá? Depois eu vou colocar aqui embaixo na descrição algumas empresas que são sensacionais na emissão. Eles te dão um suporte, te dão uma orientação. Por sinal, tem a Daniela, a Daiane da Porto Seguros e Viagem.
são pessoas que trabalham com visto também, para quem pretende tirar o visto para a América, são pessoas sensacionais, né? Então, gente, eu não estou aqui gravando esse conteúdo te orientando a você burlar a imigração, não é isso. Estou te orientando. Passagem de volta, seguro de viagem, né? Tem gente que fala assim, mas eu vou levar o PB4. Gente, se você levar o PB4, automaticamente você está dizendo, se eles precisarem abrir sua bagagem, você está dizendo que já está vindo imigrar. Então não é bacana. Então, uma orientação, tá bom? Não fica em todo instante com nervosismo de um lado para o outro. Fique tranquilo, viva as etapas. Mantenha calma. Eu sei que, mas eu estou fazendo investimento alto, estou vendendo tudo aqui. Tem gente que pensa já na reputação se eu for deportado. Alimente algo em teu coração. Se você está vivendo um tempo de Deus, acredite em algo. Você nunca vai estar atrasado, tá bom? Fique tranquilo. Se Deus te fez essa promessa que você viria, fique em paz. Você vai atravessar em segurança. Até porque o CEF é treinado. Por que eu falo CEF? Que é o Serviço de Imigração e Fronteiras. É o sistema, né? Acho que é serviço. Eles são treinados em perceber quem são os falsos turistas. Então fique tranquilo, né? Guarda no teu coração essa certeza. Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. E acima de tudo, Ele é poderoso para fazer isso na tua vida, tá bom? Então fique muito tranquilo. Eles são treinados para isso. E o que aconteceu? Eu anotei aqui algumas perguntas que foram feitas, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não tenho um pedestal, eu estou gravando, estou segurando aqui, minha mão já está doendo, vai completar 17 minutos, eu não quero te cansar. As perguntas que foram feitas. O interessante é que o Davi, ele tomou uma atitude, e quando ele foi chamado, tinha uns funcionários dos agentes de imigração com uma roupa por cor azul celeste. Eu lembro que o guichê que eu fui era o próprio agente da CEF, que estava de preto, né, com CEF grande aqui, em cima de um escudeto, de um bordão, né, de um logo. E na hora que a gente foi chamado, eu lembro que o Davi e o Theo correram juntos, eles estavam com a mochila da seleção brasileira, e eles colocaram a mão para dentro da cabine, deram o ok, né, para eles, o curtir, e falou, bom dia! E o agente foi tão gentil que ele disse, bom dia! Aí ele já pediu o passaporte, eu dei o passaporte, e a pergunta que foi feita, é a primeira vez em Portugal? Eu disse não. Orientação que eu vou dar a vocês, não mintam, sejam verdadeiros, tá? Eles já têm a informação de tudo, quantas bagagens vocês têm, até porque a minha irmã, semanas antes, estava indo para Barcelona, e ela fez uma conexão no aeroporto de Lisboa, e acredite, eles sabiam a quantidade de bagagem que minha irmã estava trazendo com meu cunhado, né, e meu sobrinho. Eles sabiam o porquê que minha irmã estava retornando, mesmo antes de pegar o passaporte. Eu sei que existem muitos youtubers que criam conteúdos, eu não estou desfazendo dos colegas, dos conterrâneos, até mesmo de outros estrangeiros, mas gente, eles já têm essa informação, né? Então ele fez essa pergunta, é a primeira vez em Portugal? Eu disse não. E qual o motivo da viagem? Óbvio, eu disse turismo. Eu já tinha um roteiro de viagem, eu falei turismo. Pretendo ir a Sintra, Cascais, ao Porto, pois eu não sou o brasileiro que vem somente para se atentar à arquitetura do país, ainda que seja bonita, mas eu vim também no intuito de comer, conhecer, ok. E nisso daí ele foi mexendo no computador. Tem familiares aqui? Eu disse não, de fato não tinha familiar aqui em Portugal, não tenho familiar aqui em Portugal. Quarta pergunta, a primeira vez em Portugal. A segunda, qual o motivo da viagem? Eu disse turismo. A terceira, tem familiares? Óbvio, eu disse que não, que eu não tinha. A quarta, aonde vai ficar? Eu estava com a carta convite que eu tinha recebido de uma igreja lá de Setúbal, não foi necessário eu mostrar, e eu tinha feito uma reserva de hotel. Ele não me pediu a reserva de hotel, falei que ia ficar em Setúbal também, ok. Aí ele fez a quinta pergunta, o que você faz no Brasil? Eu sou sócio, né, proprietário de uma distribuidora que trabalha com proteína animal. Ele falou, não entendi, trabalha com o quê? Foi a sexta pergunta, você trabalha com o quê? Eu falei com proteína animal. Ele falou, o que seria? Eu falei, ovos. Falei para ele, né, trabalho com ovos, distribuo para padarias, aqui em Portugal era frutaria, para ele entender.
Eu usei a expressão frutaria, em São Paulo é sacolão, em outros lugares é hortifruti granjeiro, e falei para ele que distribuía para frutarias, pequenos mercados, padarias. Ele disse ok. Tem muito tempo? Eu falei sim. Aí no final ele fez a 7ª pergunta. Enquanto ele estava fazendo a 6ª pergunta com que eu trabalhava, eu já percebi ele carimbando o passaporte. A princípio, ele viu que no meu passaporte tinha já 2 vistos de Angola, né, que eu tinha entrado em 2018, 2019, fui fazer uma obra missionária lá em Angola. Ele viu meu visto de entrada em janeiro por Barcelona e viu a minha saída por Madrid. Eu respeitei o prazo. Ele percebeu que o primeiro passaporte que ele carimbou foi o meu, carimbou. E nisso, ele foi olhando para mim e eu lembro que meu filho estava querendo falar outra coisa. E eu falando com o Davi, fica tranquilo, filho, por favor. Aí carimbou o segundo, que foi o da minha esposa. Carimbou o terceiro, que foi o do meu filho. Não sei se foi o do Theo ou do Davi. Quando ele foi carimbar o 4º passaporte, ele olhou nos meus olhos e falou assim mesmo: você já fez a matrícula, já matriculou os miúdos? Eu falei, eu não entendi. Eu já tinha entendido. Quando ele fez essa 7ª pergunta, você já matriculou os miúdos? Eu falei, eu não entendi. Ele deu o 4º carimbo, entregou os 4 passaportes e disse, boa viagem. Quando eu peguei os passaportes, andei por aquele corredor que dá a direção ali ao saguão, onde há a restituição das bagagens, eu falei, Glaucia, existe agora a 2ª imigração. Ela falou, como assim? A gente já recebeu os carimbos, estamos dentro. Eu falei, Glaucia, já existe a 2ª imigração, que já é na saída da restituição de bagagem. E eu orientei a Glaucia, eu falei, Glaucia, como estamos com 8 bagagens, né, que foram 4 bagagens despachadas, na verdade 3 bagagens despachadas, as maiores de 23 quilos, eu levei uma bagagem de mão de 10 quilos e cada um estava com a mochila. Eu falei, Glaucia, como nós temos bastante bagagem despachada, vamos fazer assim, o Davi e o Theo estavam com um suéter da mesma cor e todo mundo perguntava se eles eram gêmeos, e a diferença é de 1 ano e meio. Eu falei, Glaucia, vamos fazer assim, você vai, tá bom? Na frente não tem erro, você vai na frente com o Theo, com 4 bagagens, montei no carro, e eu vou no banheiro, depois vou. Você acredita que a Glaucia falou, não conheço a saída, vamos todo mundo junto. Eu falei, Glaucia, ainda há o setor de mercadorias a declarar e não declarar. E eu vejo muitos brasileiros, tinha visto muitos vídeos, que alguns brasileiros naquele setor ali era também chamado para uma revista. E dentro da nossa bagagem nós tínhamos documentos apostilados, dentro da nossa bagagem nós tínhamos bastante remédio de verme. Eu e meus filhos, infelizmente, temos bronquite, então tinha bastante bombinha, tinha mais de 20 cartelas de Montello Caust. Imagina se eles abrissem, eles iam falar, você não veio como turista, você veio de fato, você tem documento apostilado. Por isso que eu não oriento, deixa os documentos aí no Brasil, depois manda pelos correios. Acredito que não chega nem a R$100, os documentos chegam aqui depois de acho que uns 30 dias, né? Eu não oriento também você trazer bastante remédio. Eu falei, Glaucia, vai na frente. Ela falou, não, eu só vou com você. Moral da história, saímos juntos. Graças a Deus, não fomos parados. E cá estamos em Vila Real. Depois eu vou gravar um outro conteúdo de como foi a nossa chegada, os primeiros dias em Setúbal. Ficamos lá no Barreiro, o pouco que conhecemos daquela região, as pessoas que Deus nos apresentou. Galera, desculpa pela quantidade de tempo que ficou esse conteúdo, mas foi necessário. Jamais esqueça, acredite em Deus, acredite em você. Esse conteúdo foi do nosso canal JC na Europa, tá? A Europa nas lentes de um baiano arretado. Galera, faz um favorzão. Se esse conteúdo serviu, né, para agregar conhecimento para você, meu braço está doendo, tá bom? Eu sou novo no canal, eu tô querendo atingir a meta dentro desse mês de julho de 1000 inscritos. Manda aí nos grupos da família, os grupos da empresa, né, os grupos aí, quem sabe, do seu convívio, do seu condomínio. Compartilha esse vídeo aí, comenta embaixo qual o próximo conteúdo que você quer que eu grave. Eu acredito que eu tô com a lista lá, né, dos próximos conteúdos. Eu vou gravar também um vídeo de como é que foi o nosso primeiro arrendamento
né? Como é que a gente conseguiu alugar nosso primeiro apartamento aqui em Vila Real, sem NIF, sem contrato de trabalho e sem aqueles calção absurdo, tá bom? Galera, me segue também lá no Instagram, @JCNaEuropa, vai ser bacana, tá bom? Eu sempre posto alguns stories de como é que tá sendo o meu convívio aqui. Vou também subir um conteúdo de como é que está sendo os primeiros dias de trabalho, o convívio com alguns colegas portugueses aqui. De fato, tem sido um convívio sadio, dinâmico, feliz. Galera, fica com Deus, tá bom? Vou gravar próximos conteúdos e jamais esqueça. Compartilha, tem uma mãozinha aqui embaixo, que é um joinha. Dá um like, se inscreva no canal. Fica na paz, Deus abençoe tua vida. JC na Europa. Fica com um pouquinho aí da visão do nosso shopping aqui em Vila Real.